Então, de imediato, convido o professor Bender para fazer a sua palestra. Obrigado, Petri, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho começado a trabalhar com maracujá bem recentemente. A minha pesquisa toda foi com outras culturas, mas isso não invalida a questão de trabalhar com maracujá. E já de antemão eu queria aproveitar essa oportunidade de falar essa iniciativa das várias instituições aqui de Santa Catarina e com a parceria da Emater, do Rio Grande do Sul e o pessoal do IAC cooperando, enfatiza uma frase que eu li em algum lugar, que diz assim, né, e isso nós temos que valorizar: se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres chegar longe, vai em grupo. Eu acho que é isso que caracteriza esse grupo de trabalho no maracujá. Vocês querem chegar longe. Acho que a doutora Laura colocou isso, né? A perspectiva de uma cultura ser persistente, ela sair dessa condição que ela estava, de uma cultura migratória, por causa de uma doença, e hoje, conjuntamente com aquilo que se já acumulou de experiência, de conhecimento, tentar contornar essa situação e chegar em soluções, então, que essa cultura se torne não migratória, mas fique estabelecida no local. E isso só foi possível com a junção e a cooperação de todos que estão trabalhando e se envolvendo com a cultura. Infelizmente, dentro do país, nós temos um conjunto, talvez pequeno, de pessoas que estão se dedicando em nível de pesquisa, mas isso mostra que a cultura tem um potencial, né, grande de avançar. Bem, mas eu vou falar um pouco, alguma coisa com... Tá, ótimo. Parte dessas imagens que estão aqui também foram apresentadas naquele evento em Arroio Silva, no ano passado. E lá, naquele momento, e o Petri está colocando a imagem, eu talvez tenha pegado um pouco pesado com a embalagem, né? E, de fato, aquilo que eu estou fazendo hoje, que eu estou fazendo com as frutas que a gente está recebendo, nós temos que ver, e a Cooper já fez uma belíssima de uma iniciativa. Eu não vi a imagem da caixa, mas me avisaram há pouco, né, que tem imagens, e o Petit está tentando colocar, porque é uma das estratégias que a gente tem que fazer. Nós temos que mexer na caixa. Eu vou trazer algumas coisas para vocês. Tá, ótimo. Então, eu vou falar um pouco de estratégias, algumas coisas que estão sendo feitas nesse trabalho mais cooperativo. O Petri tem feito um esforço grande de me enviar frutas, porque nós temos pouca fruta lá de produção, está enviando daqui para lá, e a gente está fazendo alguns trabalhos para tentar modificar aquilo que está sendo, hoje, prática comum. Eu acho que foi no ano retrasado que teve um evento aqui, acho que foi no ano retrasado com o Daniel. 2015, foi lá em Criciúma, que o Gabriel mostrou algumas imagens, na época lá do maracujá, do como é que ele estava chegando. Parece que a situação não mudou muito de lá para cá. E eu acho que, se nós estamos falando de um fruto, principalmente para consumo de mesa, nós temos que trabalhar um pouco mais a estratégia de como é que nós vamos chegar com esse fruto com melhor visual. Ele sai muito bem daqui. E isso é uma coisa, eu coloco essa imagem aqui desse Centro Mundial. Eu coloco sempre isso porque isso dá o mote, né, de se trabalhar em pós-colheita. Hoje, né, em produtos frescos, que seriam as flores, as frutas e as verduras, nós estamos perdendo aí, no mínimo, 1/4 do que é produzido. Em nível global, nós estamos falando, quer dizer, esses números não têm, assim, é muito chute. Em nível global, nós estamos falando em toda a parte de alimentos, nós estamos botando mais ou menos fora 1/3 do que é produzido. Na contrapartida, nós temos 800 a 900 milhões de pessoas passando fome crônica diariamente. E nós estamos botando fora mais ou menos
o que poderia alimentar boa parte desse contingente da população. Então, existe um grupo grande de várias instituições no mundo que está trabalhando com a preservação de alimentos. E o maracujá cai exatamente dentro desse negócio, porque nós temos... Eu recebo fruta de excelente qualidade, mas nós não conseguimos manter ele por longo tempo. A Laura mostrou lá, e o Gabriel também no evento lá em Arroio Silva mostrou as curvas, né, de valor, né, de CEAGESP, mostra que nós temos que ampliar um pouco a nossa janela de oferta. E como é que nós vamos fazer? Se nós conseguimos produzir bem, nós conseguimos fazer todo um esforço de produzir sem presença de vírus ou controlando a questão do vírus, mas nós estamos detonando com a qualidade da fruta por práticas inadequadas em manejo pós-colheita. Eu quero mostrar algumas dessas aí, e eu acho que certamente vocês vão e as imagens que eu vou apresentar não é para denegrir um ou outro. Isso são imagens que eu usei como exemplo, mas é que elas são comuns, não só para vocês na área do maracujá, são comuns também em outros pontos. Então, eu acho que 3 coisas em pensar em pós-colheita que a gente tem que se preocupar mesmo. Primeiro é a classificação. Depois, esses dados aí, como é que nós estamos classificando? Que tipo de classificação nós estamos usando? Só para vocês terem uma ideia, depois vai aparecer a imagem. CEAGESP Campinas, CEASA Campinas, CEAGESP São Paulo, tem 2 tabelas de classificação. São né, no mesmo estado, com uma diferença de quantos quilômetros? 100 quilômetros de distância, um setor usa um tipo de classificação. Então, nós temos que, e isso eu falei no evento lá em Arroio Silva no ano passado, nós temos que, o setor tem que concordar com, tanto faz, se é uma ou outra, mas nós temos que uniformizar. Aí, de novo, eu uso aquilo que o Gabriel fala. Né? Nós temos que uniformizar para poder comparar. Uniformizar no sentido assim de quantificar isso em números, porque o Gabriel usa sempre uma frase assim, né, que era assim: eu tenho uma fruta que é um filé. É um filé. Pô, se a gente fala em filé mignon, coisa boa, né? Mas o que tem de vez em quando vem uma carne de pescoço disfarçada de filé. Então, para eu falar, mas para mim filé pode ser uma coisa, significar uma coisa, para um outro pode significar uma coisa um pouquinho diferente. Então, nós temos que trabalhar a classificação. Isso é fundamental. Todo mundo concordar com o sistema e, a partir disso, então, podermos comparar as coisas que vêm diferente. Saúde. Condições mais apropriadas na questão do transporte. Vou trazer algumas imagens e comentar algumas coisas com relação a isso, que é fundamental, porque o transporte, nós conseguimos produzir um excelente fruto de qualidade visual, muito bonito. Como disse a Laura, eu abro uma caixa, chama atenção. Agora nós colocamos isso aqui, daqui até São Paulo, chacoalhando em cima de um caminhão, carga seca, vai ser difícil eu chegar com esse mesmo filezinho lá em São Paulo, porque nós colocamos, né, em sistemas não refrigerados, carga, onde é que a própria caixa não ajuda muito. Então, são coisas que nós temos que mexer. Então, olha aqui, nós temos uma qualidade visual, esse painel da direita, né, é isso que a gente tem condições tranquilas de produzir. E eu tenho visto isso aí. Mas, normalmente, vem aquele painel da esquerda, vem para o mercado. É isso que vocês estão oferecendo. Então, isso, né, de novo, é uma discussão que a gente tem que ter na parte da classificação, porque, para o atacadista, é uma situação que favorece ao atacadista. Ele te desclassifica, e, normalmente, isso, como diz o Gabriel, de novo, né, o Gabriel sempre fala, tudo tem mercado, tudo é vendido. O que é diferença é o preço pago final. Então, se você vem com aquela fruta ali da esquerda, ele vai te comprar essa fruta também, mas ele vai tentar jogar o preço para baixo. E você teve todo o trabalho de produzir uma fruta de excelente qualidade, mas depois dali do processo pós-colheita, detonou com a qualidade. Acabou prejudicando esse visual e acabou perdendo dinheiro com isso. O próximo, por favor. Então, isso aí mostra aquilo que eu falei. Esse é o trabalho que foi feito lá pelo grupo técnico lá do CEAGESP, com a Anitta, com o Gabriel e o pessoal fazendo. São normas de adesão voluntária, não é obrigatório. Nós não temos uma normativa que está
feito por legislação. Na verdade, nós temos todas as normas de classificação. Acho que a grande maioria das espécies de frutas, nós não temos a norma publicada no Diário Oficial, quer dizer, uma norma oficial. E se nós tivermos ainda, a classificação, a fiscalização é muito deficiente. Então, nós temos que trabalhar nisso. E a outra questão, né, então, no caso, nós temos o calibre, 5 calibres, que é essa norma da CEAGESP, mas uma outra aqui, a questão da embalagem e rotulagem. Mas eu quero falar da rotulagem. Pode passar o próximo, Petri, por favor? A rotulagem, aqui mostra as duas tabelas. Lá em cima, a tabela do grupo de CEAGESP, de controle de qualidade, e outro CEAS e Campinas. Nós temos uma diferença de 5 milímetros, de 5 centímetros, desculpe, em diâmetro. Milímetros, quer dizer, são 5 milímetros, isso é pouquinho, né? Meio centímetro, mas isso faz uma diferença toda se nós começarmos a trabalhar. Então, nós temos que unificar esse discurso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a lei da rotulagem e embalagem é de 2002, Instrução Normativa número 9. Hoje, a grande maioria, a não ser das caixas que vêm, eu vi as caixas de papelão aqui, elas vêm identificação, né? Mas uma boa parte não tem a rotulagem adequada e como deve ser. Então, isso nos dificulta até que a gente faça um processo de rastreio. O rastreio vai acontecer. Vocês não tenham dúvida que daqui a mais uns anos nós vamos ter a rastreabilidade, e eu acho que até muito mais rápido do que nós imaginamos. Eu participei de algumas reuniões e de algumas informações do Ministério Público no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, exigindo que os mercados tenham já a identificação de quem vem a fruta. Se tiver qualquer problema, e se o mercado, atacado, pequeno, médio ou grande, se eles não souberem da origem da fruta, eles, em última instância, vão responder. E se eles vão responder por qualquer problema, né, o Código do Consumidor protege o consumidor, se ele tiver qualquer alegação, né, vai repassar, tem ação, pode ter né, por prejuízo, por dano moral, uma série de coisas que podem acontecer, e o mercado não vai deixar isso para ele. Ele vai repassar para o produtor. Então, o produtor é importante que ele também se preocupe com isso, que tenha a rotulagem adequada. Então, é uma discussão que o setor tem que ter. Pode passar o próximo. É fundamental, por isso é bom essas reuniões aqui, para o pessoal começar a discutir e ter uma ideia de como é que nós vamos atacar problemas. Um dos detalhes aqui, eu só quero chamar aquela primeira linha em cima, o imaturo. Estava comentando aqui no intervalo com a Laura a questão, né, dos frutos imaturos. Nós temos, né, nesse caso, o principal problema seria a questão do grau Brix, né? A doçura, né? A presença de sólidos solúveis. Normalmente, as normas, o sistema que nós temos, esse fruto vem muito verde, né? Até por uma questão que ele já atingiu o seu tamanho final adequado, né? Mas ele ainda está recebendo fotoassimilados, quer dizer, botando açúcar para dentro. Mas como nós colhemos mais cedo, para ele ter um pouco mais de resistência de polpa, para não sofrer tanto, nós antecipamos a colheita um pouquinho. E aí ele tem uma qualidade ruim. Então, no caso do fruto extra, deveria ter 0% de frutos imaturos, quer dizer, colhidos no ponto ideal. Vocês podem pensar, cada um de seu jeito, aí na sua propriedade, quantos o percentual de frutos imaturos que vocês estão colocando dentro da caixa. Então, de novo, nós vamos ter que trabalhar bem isso aí, todo mundo bem consciente do que vai acontecer, porque isso é uma estratégia também. Porque se você coloca dentro de uma caixa 10%, 15% de fruto imaturo e o restante, então, fruto bem desenvolvido, bem maduro, eles vão ter uma diferencial de cor. Primeira coisa que vai acontecer. Em sendo diferentes em termos de cor, quer dizer, a uniformidade daquele lote, de novo, leva para o prejuízo do preço final. Então, quanto mais uniforme em tamanho, em cor e maturação, você tem um prêmio, né, de vender uma fruta de melhor qualidade e menos problemas, porque se você tem fruto sobremaduro dentro de uma caixa, algumas das coisas que podem acontecer, né, aquele painelzinho da direita, né, mais problemas de podridão também, né, ou mais danos mecânicos. Então, tudo isso para trabalhar, para a gente poder se atender nessa categoria. O que nós, de novo, o setor tem que definir. Talvez seja até
um pouco de exagerado, algumas dessas categorias, dizer que na classe 2, 3% de fruto imaturo, seja, não, tudo bem, podemos concordar que talvez seja, né, 2, 3, 4, 5, mas temos que concordar em cima disso aqui. Hoje foi um trabalho feito, isso não caiu para consulta pública, né? Normalmente essas normas vão para consulta pública para todo mundo se manifestar. Eu me lembro, no caso dos citros, foi feito para consulta pública, teve uma portaria, né, ficou 60 dias em 2002. Até hoje não saiu a normativa. Então, o setor tem que também pressionar para que saia a normativa, né, a partir de uma concordância. Então, isso também faz parte dessa estratégia de diferenciar o produto de vocês no mercado. Se isso não é possível em nível nacional, claro, seria preferentemente, mas vocês têm aqui a associação, tem a cooperativa, tem os outros, né, podem, então, tentar estabelecer e forçar que tenha uma normativa que seja aceita em nível. E isso é uma estratégia para melhorar a venda de vocês e chegar com fruto de qualidade. Agora, isso é mais essa primeira parte. Segue, por favor. Então, isso é só ainda esse detalhezinho, né? Fora do padrão, quer dizer, isso está dentro esse processo de adesão voluntária, que existe, que pode ser, né, um fruto, se ele está fora do padrão, ele tem que levar, deveria, não leva, mas ele deveria levar essa identificação, que está um fruto fora do padrão, ou então, se ele está fora do padrão, se o atacadista não concordar com aquilo ali, ele pode reclassificar, e é o que acontece. O fruto de vocês chega lá em São Paulo, não por causa dessa classificação, mas ele faz uma reclassificação de acordo com os seus, com o seu mercado, com os seus clientes. Então, vocês mandam uma caixa lá e, normalmente, ele é reclassificado lá em São Paulo, em nível de CEAGESP, até para tirar um pouco daquele fruto danificado e tudo mais. E, bem, isso aí foi rapidamente comentado pelos que me antecederam, a questão dos resíduos, né? Foi algum comentário aqui de presença de resíduos. Nós temos, né, na cultura do maracujá, eu não quis olhar rapidamente no agrofit, mas eu acho que quantas moléculas temos registradas para o maracujá? Então, alguém olhou? Eu não consigo. Eu queria ter olhado ontem no moléculas, princípios ativos. Enquanto os produtos de formulações comerciais é pouco. 37 formulações comerciais, né? Dessas, nenhuma para uso em pós-colheita. O melhor produto que nós temos, o Imasalilo, hoje, o Magnate, como nome comercial, ele não está registrado para maracujá. Isso eu tenho, né? O tiabendazole poderia ser utilizado, também não está registrado. As 4 moléculas que são é o dicloran, que é só para pêssego, o Imasalilo, que só maracujá não está incluído, o tiabendazole, que é mais generalizado para várias culturas, não tem para maracujá, e nós temos ainda iprodiona, que é só para maçã. Então é isso que nós temos. Se alguém quiser pensar em usar para controlar problemas, né, de fungos, nós temos que ter outras alternativas, e eu acho que nós estamos caminhando nessa linha. Mas presença de resíduos, proibido, é a primeira coisa. Aí eu acho que estamos para fruto de mesa, e inclusive para a indústria. Isso foi um comentário que eu fiz lá em Arroio Silva. A indústria que está esmagando fruta com muito presença de podridão, esse é um problema. Eu não tenho nenhuma informação maior em cima de presença de toxinas, né, produzidas a partir desse fungo, mas isso vai ter que ser uma preocupação que a gente vai trabalhar na indústria, né, que esmaga fruto com presença de podridão. Eu teria que dar uma olhada, mas isso vai ser uma outra questão que vai pegar, principalmente para a indústria de sucos, porque a fiscalização em cima de micotoxinas está começando a acontecer. Tem algumas culturas que já têm maior preocupação, que é no caso da maçã, né? E, claro, no caso do grãos, isso já está bem estabelecido. Mas vai começar a acontecer também para essa parte, porque os laboratórios, além que seria contaminação química, além das toxinas, nós temos também o resíduo de agroquímicos que está caindo nesse mesmo conjunto grande de contaminantes. Então, isso vai ser um motivo de preocupação. Segue, Petri. Então, isso aqui já falei. Só uma questão rápida ali. A norma é essa aí, e isso nós não fizemos, né? Nós não estamos paletizando. Apesar da caixa, essa que é a caixa normal, ela é paletizável, ela tem dimensões para paletizar, mas nós não estamos usando a paletização.
estamos tudo coqueando caixa, e isso é problemático. Então, nós vamos ter que trabalhar isso aí. E a outra questão que está nessa lei da caixaria, número 9, que diz que a caixa só tem 3 tipos de caixa que a gente pode utilizar. Se for multiuso, hoje é só plástico, na caixa plástica, que pode ser utilizada, ela tem que ser higienizada a cada uso. Essa é a legislação. Não é feita. Se for um único uso só, é uma caixa que então tem que ser descartada de maneira limpa ou reciclada. Não é o caso do maracujá, mas algumas culturas usam caixas puxa vida, com parafina. Parafinizadas. Obrigado, Laura. Poxa, é um tongue twister. Mas essas caixas com parafina têm que ser descartadas de maneira limpa. Ela não pode entrar no processo de reciclagem. Então, isso é uma coisa. Isso está tudo, né, dentro da legislação, mas nós não estamos fazendo. Então, de novo, estamos numa situação que a gente tem alguma legislação, mas não estamos andando. E isso faz parte da estratégia que a gente tem que trabalhar para melhorar nosso processo pós-colheita. Bem, essa é a imagem que a caixa nova. Eu não tinha visto ela pessoalmente, obrigado pelo pessoal da Copérgia que me avisou, e o Petri que me cedeu essa imagem. É uma caixa que tem, né, dimensões, né, para para manuseio. Tem essa aqui menorzinha aqui em cima, né? Poxa, que eu peguei aqui, né? É o dedão meio grande aí. Volta lá. Aquela caixa menorzinha de cima é uma caixa para uma camada só. Essa. 2 camadas, essa de cima aqui? A menor é a tradicional, né? Usada hoje, comum aqui na região. E aquela maior ali é a que a gente está testando ainda, estamos aprimorando, estamos ajustando. Ainda não está 100% consagrada, né? Tem muita resistência, tem uns que querem, outros não. Mas estamos tentando melhorar para que acomode melhor as frutas, né? O que está ideal nessa caixa aqui, pelo preenchimento, olha aqui, vocês não estão vendo nenhum fruto se sobressaindo, né? Aqui, ó, está bem embaixo. Porque se sair fruta aqui para fora, depois eu acho que tem algumas imagens que mostram isso aqui, o que vai, mesmo na colheita de campo, a caixa que vai até aqui em cima, se você usar esse pallet internacional, nesse caso aqui, quando vocês estão colocando 56 caixas, 8 camadas de 7 caixas, né? Quem é que está sustentando? O peso de cima. Depois eu mostro os dados que temos com maçã, mas certamente aqui também não é diferente. Então, uma outra, né, detalhe que nessa caixa aqui, ela poderia ter mais perfurações laterais. Aqui em cima, vocês estão vendo, né? Na hora que a gente monta esse pallet, né, eu não sei se, nesse caso aqui, a quantidade de perfurações laterais, se isso vai onerar no preço final da caixa. Né? Mas ela poderia ter, né, perfurações aqui, ó, deixa eu só pegar, não errar o dedão. Olha aqui, ó, ela pode ter mais perfurações para entrar circulação de ar, principalmente se a gente pensar em uso do frio. Então, isso é fundamental dentro da caixaria, né? Mas eu acho que já é um grande avanço que vocês estão fazendo, tendo uma caixa para não ter né, frutos se sobressaindo na caixa. E, quando tem fruto muito grande, então, sim, passar por uma caixa diferente, né, que é uma discussão que a gente tem já há muitos anos, e que o setor da maçã, foi ali que a gente começou a trabalhar isso, não tem jeito. Algumas empresas trabalham com caixa de 1 camada, 2 camadas, né? E a discussão é interminável, e nós ficamos sempre naquela caixa padrão 40 libras, que é, no caso da maçã, 118 quilos, 18,3 quilos. E é uma caixa que, né, no ponto de vista, quando se trabalha com classe de frutas, no caso de maçã, menor que 125, está sobressaindo, e vocês vão ver alguns dados que vão acontecer. Então, segue aí. Outra coisa no transporte, depois a gente vai falar. Isso é fundamental. De novo, isso aqui são dados que eu apresentei no ano passado, né? Tem alguns talvez não estiveram naquele evento, e a gente na corrida não conseguiu detalhar bastante. Isso aqui, e certamente não é diferente com o maracujá. Isso aqui é uma carga de banana, transportada na melhor estrada do Rio Grande do Sul.
de Dom Pedro de Alcântara até Ceasa, Porto Alegre, pela Freeway, BR-290. Cada um desses picos aqui, desses picos maiores aqui, é uma força de aceleração de gravidade de mais de 1 G. Quer dizer, seria uma batida seca de 1 G, seria então uma batida seca de 36 km por hora, mais ou menos. Uma batidinha seca na fruta. Então, nessa estrada de Dom Pedro até Porto Alegre, um trajeto de 1h30, essa carga sofreu mais de 80 eventos de batida de mais de 36 km por hora. Vocês já imaginaram, alguém de vocês já bateu um veículo a essa velocidade, que é muito lento, muito devagarzinho, mas detona com para-choque e a fruta sofre isso diretamente. Agora, vocês imaginam, veem numa caixa cheia, que se sobressai, e a fruta vai sofrer. Se a caixa for, como essa que vocês viram aí, da Copérgia, quem vai receber o impacto é a caixa, ela vai absorver isso ali. Se ela tiver resistência, ela vai absorver e a fruta não vai sofrer nada. Por isso que eu fiz aquela crítica no ano passado daquela caixa que tinha sobrando fruta para fora do nível da caixa. E só coloca a tampa em cima e quem sustenta o peso é a fruta. Nós fizemos, né, nesse mesmo trajeto, nós analisamos também batidas de 2G. 2G seria 70 km por hora, mais ou menos, 70 e poucos km por hora. Mais de 5 eventos, mas aí era a entrada de ponte, cabeceira de ponte, desnível. Então, vocês imaginam, nós estamos saindo daqui, vocês saem daqui de Criciúma, da região aqui de Sul, aqui, Sombrio, São João do Sul, toda aquela região aqui, Araranguá, e vão até São Paulo. Né? Aí tem quebra-mola, tem buraco na estrada, tem freada brusca, né? Está acontecendo tudo. Então, isso só no transporte que nós temos que trabalhar isso, porque a caixa... E essa realidade de transporte nós não vamos mudar tão cedo, acho que as estradas vão continuar a ter buraco, né, por muitos anos, mas então nós estamos colocando um fruto. A outra alternativa seria colocar, para amenizar isso, caminhão com suspensão a ar. Mas isso é um custo que nem todo mundo pode assumir. Nós conversamos com o pessoal de uma empresa lá no Rio Grande do Sul, que trabalha com muita fruta. Eles estão considerando botar caminhão com suspensão a ar, para trazer frutas e levar frutas daqui para o mercado Brasília, mercado premium, e alguma coisa para São Paulo e para a região aqui do centro-oeste, que seria Dourados, Palmas e tudo mais, que são trajetos longos, né? E pensando em levar, principalmente por questão de frutas mais sensíveis, em transporte em suspensão a ar. Eu não tenho os dados agora, mas botar em cima de um caminhão a suspensão a ar não é tão barato assim. Quer dizer, instalar isso aí, isso é caro. Então, é uma coisa que tem que se pensar, se não tem isso, trabalhar com a caixa adequada. Se tem caminhão de mola e caixa ruim, né, o produto final, você sai com uma fruta de excelente qualidade, mas ela chega danificada no mercado. Tá. Essa imagem aqui, vocês me desculpem, o Petri me cedeu essa imagem. Eu nem sei de quem é, não importa. Não importa, mas isso não é denegrir esse que está fazendo isso aí. Eu só estou usando isso como exemplo, porque eu vejo isso em um caminhão de maçã. Depois, avança uma aqui, depois nós vamos voltar de novo. Olha aqui, ó. Aqui vocês podem talvez identificar, mas não é isso, eu não quero... né, falar mal desse, porque isso é geral. Eu vi caminhão de carga de maçã, as caixas de cima, mas e na base da caixa, né, de maçã, toda amassada já na hora do carregamento. Na hora que ele bota aquela amarração ali em cima, o cara se pendura 70, 80 quilos para amarrar a carga, né? Tu imagina, a caixa não aguenta isso aí. Agora ele ainda vai chacoalhar na estrada, né, vai ter problemas, sim, de qualidade. Então, nós temos, isso que eu estou tentando falar, nós temos uma excelente qualidade de fruta. Entrando no pomar é de encher os olhos, é uma lindeza só. Né? Bonito aquela fruta, é bonito de ver. E aí, depois, nós detonamos com essa qualidade, né, pelo manuseio inadequado. Então, nós temos que trabalhar isso aí. Né? E temos condições, não é tão difícil, não é tão difícil de criar grandes tecnologias. É começar a discutir todo mundo e começar a andar. Volta a pedir, por favor, a outra.
Sim, isso aqui tá bom. Então, olha aqui de novo. Isso aqui, esse caminhão, para mim, eu entendi que ia para São Paulo. Olha aqui, está aqui em cima. Tá? Talvez seja uma fruta de menor qualidade, quer dizer, um preço menor. Mas isso aqui está chacoalhando, né? Sai daqui no final da tarde, chega, se sair no final da tarde, chega no outro dia de manhã cedo. Agora, você imagina, né? Saiu carregou de manhã, perto do meio-dia, sai para chegar de noite em São Paulo. Nós fizemos alguns, de novo, eu não... Essa carga aqui do último lote de maracujá que eu recebi, nós colocamos sensor de temperatura. A fruta que saiu daqui, que foi para lá, para o laboratório, saiu a temperatura está boa, não passou dos 25 graus. Ela chegou na Ceasa, eu peguei na hora do meio-dia lá. Então, o máximo de temperatura que a fruta enfrentou dentro da caixa foi 25 graus. Mas nós fizemos frutas, né, de outros materiais que saiu aqui da região, daqui não, da região do produtor do Rio Grande do Sul, foi até São Paulo, foi até Dourados, foi até Brasília, foi para Campina Grande, de Juazeiro voltou para Farroupilha, 35, 40 graus. Vocês que ficaram num dia, né, ninguém aguenta trabalhar muito tempo sem chapéu, sem muita proteção, sem tomar água, né, a 35 graus. Agora a fruta tem que aguentar. Então, é isso que nós estamos fazendo de errado e nós temos que trabalhar com a questão do transporte. Mesmo que essa fruta aqui de cima seja uma fruta de menor qualidade, ela não merece estar naquela condição. Ela tem que entrar numa caixa. Então, acho que isso nós temos que nos conscientizar. E, claro, olha aqui quantos mil quilos? Um caminhão trucado, 13 mil quilos? Por aí, um pouco mais. 15 mil quilos. Né? Fazem também por causa da questão do frete, né? Custo e tudo mais. Mas temos dificuldade. Seguimos aí rapidinho. Próxima, então. Isso que eu queria mostrar, pode mais uma vez? De novo, isso foi feito com maçã. Mas eu não tenho dúvida, com aquela caixa, nós temos a mesma coisa com maracujá e com qualquer outra fruta. Olha aqui, isso aí quando nós montamos o pallet, botamos uma esfera instrumentada lá, a gente mediu a compressão. Então, olha aqui, ó, primeira camada de caixa e foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aqui até a 7ª camada. A 8ª camada, colocando aí, então, um pallet de maçã com 7 caixas por camada. Então, olha aqui, o máximo que nós pegamos aqui, se vocês conseguem ver, aqui deu 8,5 quilos de compressão na base da caixa. Então, agora, tu imagina, 8,5 quilos, constante em cima daquela fruta, né, chacoalhando 150 quilômetros, 200 quilômetros, 1.000 quilômetros, né, constante. E mais a vibração, e mais os buracos na pista e tudo mais. Então, é um dano muito grande na fruta. Aí ela chega lá na frente, vai mostrar aquele dano, pode até chegar lá no atacado, bonita, tá? Mas 2, 3 dias depois, aquela machucadura que deu, vai perder mais água, porque está num ambiente sem umidade, vai ser uma fruta com um visual mostrando que ela foi machucada. Ela saiu bonita do pomar, mas ela foi machucada no posterior. Isso aqui, só um pouquinho ainda, Petri, rapidinho. Isso aqui foi só no momento que a gente pegou e botou na paleteira. Pegamos o pallet, tchaca, 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 dá uma catracada, levanta, transporta o pallet, e na hora que tu solta o pallet, na hora que ele bate no chão de novo. Olha aqui, ó. Deu quanto aí? 9 quilos, numa batida seca. Só de baixar o pallet, 9 quilos. Então, temos que trabalhar isso. Isso aí é gente, treinar o pessoal de packing, quem trabalha com isso aí. Agora, claro, nós estamos falando que normalmente aqui no maracujá não vai paletizada, vai coqueando. Mas tu imagina um cara começa de manhã cedo, 8 horas, forte, tomou um café refrescante, dormiu bem à noite. Chega pelas 11 horas da manhã, ele está carregando o caminhão ainda, botando caixa. Ele já nem coloca mais com cuidado, ele joga essa caixa. E para empurrar, para fechar bem, o que ele faz? Coice. Eu já vi carga sendo carregada em caminhão, que os caras têm um martelão, fazer uma marreta de madeira para acertar o pallet dentro da carga. E batendo a valer. Então, só numa queda pequenininha de da altura de uma paleteira, que é o quê? Uns 15 centímetros no chão, dá 8,5 kg. Agora, tu imagina uma marretada aí na ponta do pallet. Vai transferir essa força para a fruta. Segue, vamos lá, Petri, vamos lá, correr. Então, vamos falar um pouco manuseio pós-colheita.
Essa painel da direita mostra claramente isso aqui foi algum dano que aconteceu lá no manuseio e que agora lá no mercado está se manifestando. O consumidor vai olhar aquilo ali, o cara da gôndola, né, que reabastece gôndola, vai olhar, o que vai fazer? Vai para o lixo. Não vai, esse fruto não fica por muito tempo. Isso quando ele não tem nenhuma podridão. Se ele tiver podridão, então já vai rápido. E, claro, olha aqui, nós fizemos isso aqui 15 dias a 26 graus. 85% a 90% de umidade. É uma umidade alta. Ela deveria ser mais alta em termos de armazenagem, mas ela não é. No dia a dia do nosso maracujá, não fica nessa umidade, a não ser que esteja chovendo. Então, ele tem uma umidade de 70%, 80%, 80%, mas num pau brabo. E aí, essa fruta foi danificada, perdeu serosidade, porque machucou, está perdendo água. O que vai acontecer? Vai murchar a fruta. Seguimos, Petri. Então, é isso, perda de massa de mais de 20%. E quem é que está perdendo essa massa? A casca. Só a casca, só o envoltório. O pericarpo. A parte interna, como os segmentos, a polpa está separada fisicamente, quem perde o peso é a casca. Então, isso é ruim. Isso aí, o sobreenchimento de caixa, já mostrei bastante. Olha aqui no campo, né? Então, colhem ali, aqui está sobrando fruta para fora. Volta só um pouquinho. Essa ali, ó, opa, não estou acertando. Olha aqui, ó, está sobrando. Agora tu coloca, bota em cima de um trator, né? Bota uma caixa em cima, vai vibrando, né? Fora do que, nas estradas de roça, não são nada muito boas, tem pedra, tem buraco, né? O trator, o carroção também não lá está essas coisas. O tratorista, se não é o próprio proprietário, ele gosta de mostrar que ele sabe dirigir, em vez de vir a 20, ele vem a 40 km por hora, aí não tem muito o que esperar. Você fez todo um esforço, gastou todo o dinheiro, produziu muda boa, muda alta, gastou né, seleção de sementes e depois nós acabamos com a nossa qualidade pelo manejo inadequado. Aqui, ó, eu só queria chamar a atenção disso aqui, eu busquei na internet, olha aqui uma caixa, eu acho que é essa aí que vocês estão fazendo, mais ou menos nesse nível. Então, uma apresentação muito boa. Segue a outra imagem, olha aqui, é outra, mas olha aqui, você está premiando a qualidade. Se você oferecer aquela fruta e essa aqui, quem é que vai decidir na hora de comprar o que ele vai pegar? Certamente vão pegar aqui. E vão pagar até um pouco mais. É o que a gente tem experimentado com a bergamota. A nossa bergamota do Rio Grande do Sul, que vai para a Ceasa e que paga aí agora nessa faixa 1 quilo, na base de R$1,50. Vem a bergamota da Argentina, aliás, do Uruguai, vem via... Na verdade, é a espanhola, que entra via Uruguai. O pessoal nem titubeia se é 5 pila o quilo. Paga, sem reclamar. E a nossa paga R$1,50. Porque nós temos problema de apresentação. A nossa fruta interna é boa, de qualidade, e eu não tenho dúvida que a qualidade interna do nosso maracujá é excelente. O problema é que nós temos problema de apresentação pelo manejo inadequado. Segue, Petri. Então, em contrapartida naquele caminhão seco, né, isso aqui é um caminhão refrigerado, baú refrigerado. Algumas coisas que são importantes que eu quero chamar a atenção. Olha aqui, ó, e isso é importante. Olha aqui as laterais, depois tem uma outra imagem, mas olha aqui. O frio vem de trás, ele tem que circular pela mercadoria. Se a caixa for muito fechada, você vai criar bolsão de ar quente. Então, a caixa tem que ter furação. Por isso que eu sempre insisto, a caixa tem que ter furação lateral. Para o ar frio, o caminhão, nós conseguimos medir a temperatura de caminhão, do frio, que sai ali na ponta. Passa o próximo, por favor. Bem, volta. Não tem aí, eu acho que eu não botei esse slide. Ele sai lá da ponta do caminhão, ele tem que largar o ar frio por cima e ele tem que voltar aqui por baixo. Voltar por baixo, ele tem que jogar na lateral e tem que voltar por baixo, entre o pallet. Então, o que ele vai fazer? Se tiver muito fechado aqui ainda eles usam o stretch film para segurar o pallet, então, claro que o ar não vai passar aqui por dentro. Agora, aquele produto que não estava no frio, que foi preparado em temperatura ambiente, tá? Ele vem aí, mesmo num dia que nem hoje, 20, 25 graus. Esse fruto continua respirando. Ele vai produzir calor e, nesse caso aqui, ó, né, ele não dissipa esse calor. O ar frio passa pela carga, mas não puxa o calor para resfriar a carga. Esse fruto fica quente. E não importa se é maracujá, se é moranguinho, se é maçã. É o mesmo problema. Então, temos que trabalhar. Pode passar. Outra coisa. Parece brincadeira,
né? Mas eu tirei algumas imagens, olha aqui, ó. Aqui tem acho que é um sabugo de milho, uma coisa assim. Eu não sei o que ele carregou. Mas quando esse caminhão chega no teu packing, né, vocês fazem caminhão frete, terceirizam, esse caminhão tem que estar limpo. Por quê? Porque, como eu mostrei antes, o ar frio vem de cima, por cima, o equipamento de frio larga, ele tem que voltar pelo produto e tem que voltar por esse canal aqui. O ar quente tem que voltar por aqui. Então, se tu tem aqui coisas obstruindo, esse ar quente não volta por aí. Então, o caminhão tem que estar lavado, limpo, para todo o ar quente passar aqui por baixo, né, para recircular dentro da mercadoria. O próximo, por favor. É isso aqui, mais uma imagem melhor, né? Olha aqui, ó, o filme stretch, desculpe. O filme stretch, né, fechando, isolando. Então, você tem um bolsão de ar quente dentro desse negócio aí. E aí, claro, por tudo que você faça, fez uma embalagem perfeita, tarará, 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 aí tu faz isso aí. Bota filme stretch no envolto. Agora, se o caminhão ainda não for refrigerado, né, nesse caso aqui mas se ele não for, mesmo que tenha baú não refrigerado, ou quando o cara usa o baú refrigerado, e para economizar, porque o motor é diesel, ou a gasolina do equipamento de frio, para economizar, se é frete terceirizado, ele liga só de vez em quando. Então, até agora, eles não gostam, os transportadores não gostam, porque eles chamam, quando a gente coloca o sensor, ele chama do dedo duro, que está dedando o cara que ele não ligou o equipamento de frio o suficiente. Então, eles têm... Então, quando a gente coloca os sensores, a gente fica meio todo cheio de 9 dedos, né, porque estão com um problema, né, que a gente vai dedurar que eles estão não ligando o equipamento de frio. Então, às vezes, tu tem tudo como tem que ser feito, mas não liga o equipamento. Aí, aquela maquininha lá, o cara tem que ir lá e botar... Não, o equipamento de frio tem que ser utilizado, porque, senão, você não consegue chegar com uma fruta de qualidade. Então... Bem, isso aqui, rapidinho, acho que nós já falamos algumas coisas. Problema mais aqui, como é que nós temos... Onde é que nós estamos com doenças? Temos alguma coisa, coletrótica é muito importante, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, onde a gente está trabalhando hoje. Isso aqui, ó, alguns já me consultaram usar filme, né, filme envoltório. Aqui vocês estão vendo um trabalho de qualidade, com selo, né, tal. Eu acho que é uma tecnologia interessante, só que temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui. Não é o caso, a gente está conduzindo alguns ensaios agora no laboratório, né, usando filme plástico, né, mas um filme não muito espesso. Porque você pode criar um sistema uma modificação de atmosfera muito forte aqui. Eu vi isso em laranja. O pessoal pegou, botou num filme bem espesso, 50 micras, 60 micras, que é um saco bem resistente, 20 quilos de laranja. Fechou e botou na câmara fria, a 5 graus. A laranja toda estava fermentada. O cara perdeu 5.000 quilos de laranja de uma qualidade excelente, mas não dava para comer nada. Era nem tomar pinga, de tão fermentado que estava. Então, isso é uma tecnologia que a gente está trabalhando para ver se nós conseguimos um filme adequado para evitar, né, porque é possível, sim, eu acho que é uma vantagem, mas eu recomendo, para não criar bolsão de ar quente, nesse caso também, um saco plástico perfurado. Seguimos, rapidinho. Olha aqui, ó, a outra questão dos filmes, né, do saco perfurado. Isso é um saco de 75 micros, que é um saco bastante espesso, e cera de carnaúba. Isso aqui, 20 dias a 10 graus. Olha aqui, o do lado esquerdo ali, testemunha. Essa fruta foi me fornecida aqui de Santa Catarina. Eu agradeço o Petri, que me levou. Isso foi um ensaio no ano passado. Agora nós estamos com o ensaio na Câmara. Né? E olha aqui, a cera de carnaúba. Cera de carnaúba, 20%. Olha só a qualidade dessa fruta, 20 dias a 10 graus. Nós levamos agora 45 dias, vamos ver se a gente consegue avançar. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, ó, olha aqui, ó, saco perfurado, mais cera de carnaúba, só saco perfurado e um saco liso. O saco perfurado é um saco, né, um saco plástico para capacidade de uma caixa, em torno de 20 quilos, mas com microperfuração. Não é uma perfuração grande, não é furo grande, é microperfurado. Então, ele permite uma troca de ar e também que não haja um grande incremento em termos de CO2 dentro dessa embalagem. Que muito CO2 pode levar a uma certa fermentação e aí nós vamos perder o nosso produto. Ainda mais se for em temperatura muito elevada. Então, isso nós estamos repetindo agora, eu só estou trazendo as imagens, que mostra que é possível.
e aplicação de cera. Nós estamos usando um outro negócio também, a quitosana, que tem um pouco de propriedades antifúngicas, né, para tentar segurar com o produto a quitosana. É produto GRAS, quer dizer, reconhecido como seguro, e que pode funcionar. Mas isso que eu quero chamar a atenção, nós temos que cuidar um pouco isso aqui. Ó. Saco muito espesso, criou umidade lá dentro, claro que esse maracujá vai fora. Isso aqui também foi 30 dias numa temperatura de 10 graus. Então, isso é um outro... Nós temos que acertar esse ponto aí. Qual é a concentração? Nesse caso aqui, foi 2% de quitosana num saco fechado. Isso é muito. Temos que trabalhar com concentração um pouquinho menor. Então, não é tudo flores. Ainda nós temos que ajustar esse negócio para não chegar nisso aqui. Eu quero aquela outra imagem lá da carnaúba com saco plástico perfurado. A questão do ponto de colheita, rapidinho, né? Isso aqui já usei no ano passado, mas olha aqui, ó. Isso é usando graus dia, né, de acúmulo, né? Mas o mais importante é aqui, ó, sólidos solúveis, olha aqui, ó. Aqui nós estamos falando em 8, se estamos colhendo muito cedo, olha aqui, ó, nós vamos até no máximo 10 grau Brix. Esse fruto sofre em termos de qualidade. Então nós temos que trabalhar, quer dizer, o ponto de colheita melhor. Qual é o ponto que a gente vai o método que a gente vai trabalhar? Eu acho que temos que trabalhar com cor de fundo, com cor, montar tabelas de cores para facilitar para o pessoal de campo. Senão nós vamos, quer dizer, esses métodos aqui são expeditos também. O grau Brix é relativamente fácil de fazer, sem grande problema. O custo do refratômetro é baixinho, 200 pila, 250 pila, mas eu acho que melhor é trabalhar com tabela de cores. Tá? Mas nós vamos ter que, de novo, né, construir isso junto com o produtor para que ele não colha, né, um maracujá nessa condição. Quem vai consumir esse maracujá, na hora que comer, vai ser uma lágrima dos olhos de tão ácido. É ácido. E aí nós vamos acabar detonando com a nossa qualidade. Nós temos um fruto visualmente bonito, mas o povo vai rejeitar, porque diz, mas esse é muito ácido. Foi o que nós fizemos com o nosso kiwi. O pessoal lá de São Paulo... frase também do Daniel, ele chamava o kiwi do Rio Grande do Sul de croquete gaúcho, porque colhiam muito cedo. Vinha muito cedo, não tem como. O pessoal compra uma vez, depois não volta mais a comprar, porque está ruim a qualidade degustativa. Então, nós temos que trabalhar isso também. E eu acho que nós temos que ter condições. Aqui o grupo, eu acho que, de novo, esse é o trabalho coletivo, a gente trabalhar com tabelas de cores. Eu estou fazendo as medidas de cor, né, no início, durante e depois, no final, para poder ter um parâmetro, e a gente pensa em montar uma tabelinha que é fácil, né, você coloca ali, bota no fundo, está na cor, vai para estar no ponto de colheita. Então, acho que isso aí são coisas que a gente tem que trabalhar coletivamente, senão nós não vamos chegar lá. Coletivamente, como disse o Edson, é aquela coisa. E eu agradeço muito o pessoal, como é que é a J? O Moisés, da JM, e o pessoal da Copérgia, que tem me fornecido os frutos, mandado lá para o laboratório, né, e o Petri, às vezes, tem transportado, para a gente conseguir fazer esses trabalhos. Né. Nós, na volta, não temos maracujá, então, receber os frutos lá, a gente está tentando caminhar. É um custo que a gente assume dentro do laboratório. Hoje nós estamos com uma parceria, a Sulprint, é uma empresa de Santa Cruz do Sul, que monta embalagem. Eles querem trazer embalagens diferenciadas. E quando eu falei que nós impregnamos quitosana, não trouxe as imagens aqui, quitosana na embalagem. Quer dizer, a embalagem teria... A quitosana ela tem função bacteriostática e fungistática. E nós impregnamos na embalagem, claro, não ficou uma embalagem bonita, ela ficou uma cor opaca, nós temos que trabalhar na extrusora e como é que a gente vai trabalhar a concentração, mas seria uma embalagem que poderia ser utilizada, né, com um efeito fungistático. Então, seria uma coisa bem interessante. A empresa quer fornecer, e quando eu falei que os produtores de maracujá estão interessados em usar esse filme para envolver com microperfurado, eles já querem saber quantas mil embalagens seria o mercado. Aí eu conversei com o Petri e ele disse assim, olha, acho que nós temos quantas mil caixas, se nós botamos em 50% das caixas, e já abriu os olhos. Né? Vamos participar, nós queremos estar aí, queremos desenvolver uma embalagem com vocês para ofertar para o mercado, uma embalagem diferenciada. Né?
E, claro, isso faz com que, então, de novo, coletivamente, a gente consiga construir um pacote tecnológico para melhorar a estratégia pós-colheita. Obrigado. Isso aqui, já mostrei, essa é a minha netinha, né? Com 4 anos, aqui ela está colhendo com cuidado. Né? Mostrando, né? Colocando com todo cuidado. Isso ninguém ensinou para ela. Foi lá com a tesourinha de corte, botou dentro da caixa, claro, é bergamota, mas cuidado. Nós estamos trabalhando com frutos, apesar de que o maracujá tem mais resistência, como algumas outras frutas, na casca, mas é um produto sensível, porque ele vai mostrar o dano que nós vamos aplicar para esse maracujá na colheita, nos processos pós-colheita. Então, a estratégia é cuidado. Uso sempre uma frase, a Laura conhece, acho que o Hélio Chimente, da Aruá, nunca veio para cá. Acho que é um cara que vocês devem convidar, tu conhece o Hélio, de máquinas classificadoras. Ele fez um trabalho uma vez, numa apresentação, num ciclo de palestras, ele trouxe 2 ovos. E aí ele chegou assim, disse, como é que eu vou chegar esse ovo lá atrás? Qual é as 2 formas, se é possível? Ele disse, quando ele vai chegar primeiro? Deu um ovo para o cara daqui da frente, agora tu vai repassando. E o outro ele atirou. O cara lá de trás se voou, né, para se proteger, mas era um ovo de plástico, mas o que ele deu aqui era de verdade. Mas era assim, você pode movimentar de 2 formas, mas a forma que tu movimenta esse fruto é importante para não ter dano. Então, né, o risco de um fruto, se você passar de mão em mão devagarzinho, é muito menor do que se tu atirar. E a movimentação rápida do fruto, às vezes o pessoal faz isso, empaquem, tem muito volume para passar, o que faz? Acelera a máquina. Ou grita para os funcionários, vamos lá mais ligeiro que tem que fechar a carga, o caminhão tem que sair. E aí a turma vai, né, dando pau e jogando as caixas em cima do caminhão e amarrando com toda a força. E aí, claro, esse fruto vai chegar danificado lá no final. Valeu. Obrigado. Professor Bender, vamos ficar por aqui mais um minutinho, aproveitar para as considerações.